Êxodo 17, do 8 ao 13, diz assim: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele para que Moisés se assentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Amém? Você pode se assentar. Esta passagem está narrando, contando, descrevendo, explicando, mostrando um trecho da história do povo de Deus. Nós sabemos que Deus prometeu uma terra a Abraão. Disse: Abraão, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu darei a você por possessão eterna. E ele caminhou segundo a vontade do Senhor. E o tempo foi passando até que Deus leva José para o Egito. E no Egito entraram 70 pessoas. José e a sua família, que somando todos dava 70 pessoas. E quando eles saem de lá, a Bíblia diz que eram 600 mil homens, mais mulheres e crianças. E nós conhecemos o povo daquela época, tinha bastante filhos. Então a gente calcula aí entre 2 milhões e 2 milhões e meio de pessoas saindo do Egito. Essa é a história. E nós sabemos que José foi levado por Deus para preservar a raça humana, para que o Egito fosse preservado da morte através da fome e as nações vizinhas também. E passando o tempo, José morreu, como vão se passando as gerações. E a Bíblia diz que foi coroado um novo rei no Egito, um novo faraó. E aquele faraó desprezou a história de José. Aquele faraó não quis fazer questão da história de José. Não era um feito qualquer para ser esquecido. Não é que se passaram, não sei, 50, 70 anos, José morreu, o faraó morreu e outro rei assumiu, e aquela história, não era uma história qualquer. Era uma história poderosa. 7 anos de fartura, 7 anos de seca, e o Egito ficou mais rico do que nunca naquela época, porque José comprou tudo de todos. Então não era uma história qualquer. Mas o novo rei desprezou a história de José. E nós precisamos aprender e entender que nem sempre, ou infelizmente, a maioria das vezes, nós seremos pagos com o mal pelo bem que nós fizemos. Nem sempre as pessoas irão reconhecer a nossa ajuda. Nem sempre as pessoas irão reconhecer que estendemos a mão há algum tempo. Nem sempre as pessoas irão reconhecer que um dia estava no fundo do poço e você estendeu a mão e tirou. A ingratidão é uma realidade. O novo faraó simplesmente ignorou aquela história e disse assim: esse povo aí, esse tal de povo hebreu, escraviza esse povo aí. Mas esse é o povo de descendência de José, a família de José. Que José, ô José.
José que nos salvou da morte, nos salvou do fracasso, da derrota, da ruína, não tem problema. Irmãos, isso é fora da igreja, na família, no trabalho, na política, aonde nós formos, aonde houver gente, haverá ingratidão. O problema não é a ingratidão, o problema é como nós reagimos à ingratidão. Mas vamos seguindo a história. E Deus havia falado: Abraão, aonde você colocar os seus pés, eu vou dar como possessão eterna, vai ser a terra prometida. Vai ser a terra que eu vou dar a você e a sua descendência. Mas não vai ser agora. Vai ser daqui 400 anos. E agora Deus visita Moisés lá no deserto, e havia passado 430 anos. Alguém pode dizer: viu como é que a Bíblia não é fiel? Viu como é que a Bíblia não é tão exata assim? Deus falou para Moisés que era 400 anos, agora é 430. Entenda uma coisa: Deus tem os seus decretos. Deus falou que iria acontecer e iria acontecer. Só uma coisa que nós podemos fazer contra o decreto de Deus é atrasar um pouco. Mas nunca podemos parar um decreto divino. E quando nós entendemos isto, a nossa vida muda de nível. A nossa ansiedade vai lá embaixo. A nossa falta de esperança é removida. Porque se nós acreditamos que somos nós que construímos a história, é para você ficar arrepiado de cabelo em pé. Porque eu e você somos peritos em tomar decisões erradas. Mas o nosso Deus sabe o que faz. E Ele diz assim: eu é que sei que fim que eu tenho para você. Eu é que sei que história que tenho para você. Eu é que sei que plano tenho para você. Plano de paz e não de guerra. Plano de vitória e não de derrota. E Ele continua dizendo: olha, o meu caminho é mais alto do que o caminho de vocês. O meu pensamento é mais alto do que o pensamento de vocês. Ele está dizendo: eu sou bem melhor do que vocês. Vocês falham, eu não falho. Por que o povo atrasou 30 anos a saída do Egito? Porque não queria sair. Estava bom. É interessante. É a mesma coisa que a gente vê as pessoas escravizadas no mundo. A pessoa está afundada nas drogas, está afundada na bebida, está afundada na prostituição, está afundada na mentira, no engano, está afundada no pecado. E ele diz: não, está bom aqui. Está ruim, mas está bom, como diz o ditado. Mais para frente a gente já vai ver o povo lembrando do Egito. Lembrando da comida, das panelas, lembrando dos pepinos, das cebolas. Deus tem um plano para a sua vida. E o meu conselho é que você entenda o plano do Senhor. Se você não entendeu ainda, busque do Senhor, o Espírito Santo vai te direcionar qual é o plano dele para a sua vida, para você não atrasar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Sabe que às vezes a gente ora, eu oro assim também, às vezes, Senhor, aonde estão as tuas promessas? Senhor, aonde estão o cumprimento das tuas promessas? Deus está atrasando? Não. As minhas falhas estão atrasando. Os meus erros estão atrasando. O meu comodismo está atrasando. Então nós precisamos entender rapidamente qual é o plano de Deus e nos submetemos ao plano de Deus. Por que eu falei que muda o nível da vida? Porque as pessoas que acham que elas que constroem a história, ou as pessoas que acham: mas o fulano pode destruir a minha história. Fulano que me atrapalhou. Foi o ciclano que se meteu na minha história e olha aqui o que aconteceu. Não, ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. Então, quando eu entendo isso, eu me coloco nas mãos do Senhor. Deus, eu estou no centro da tua vontade. Tá, então ok, vamos seguindo. Não deu certo agora, vai dar ali na frente. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã.
Não deu certo amanhã, a semana que vem, acontece. Não deu certo em janeiro, quem sabe dê certo em fevereiro. Mas uma coisa é certa, o que Deus promete irá acontecer. Deus falou, daqui 400 anos eu vou pegar um povo que agora só são duas pessoas, era só Abraão e Sara, depois veio Isaac, depois veio Jacó, depois veio José, e de repente a família de 70 pessoas está em 2 milhões. E Deus envia Moisés. Deus vai lá no deserto e fala, Moisés, você vai voltar para o Egito agora. E ele volta para o Egito e tira o povo do Egito. Agora o povo sai caminhando em direção à terra prometida. E Êxodo, o texto que nós lemos aqui, Êxodo vai narrar, vai contar, vai descrever a caminhada do povo. Saindo da escravidão e caminhando em direção ao cumprimento da promessa do Senhor. É neste contexto que nós entendemos. E o povo então vai caminhando. E se nós lermos aqui o começo do capítulo 17, vai dizer que o povo chegou até o vale de Refidim. E quando o povo chegou no vale de Refidim, não tinha água. E o povo murmurou. Lembra que eu falei? Que durante toda a trajetória o povo vai falar do Egito? O povo chegou no deserto, caminhando, de repente estão morrendo de sede. E eles dizem assim, nós estamos, não é morrendo de sede no sentido que a gente diz hoje, nossa, estou morrendo de sede. Não, estavam morrendo de sede, estavam no deserto. Nós estamos morrendo de sede, os nossos filhos estão morrendo de sede, o nosso rebanho está morrendo de sede. Oh Moisés, você nos tirou do Egito e nos trouxe para morrer aqui no deserto. O que Deus fala? E eles caminharam até a rocha no Horebe. E quando eles chegam lá, Deus fala assim, ô Moisés, pega a vara, pega o bordão que está nas tuas mãos e fere a rocha. Como nós acabamos de cantar, que o nosso Deus é aquele que faz brotar água da rocha. E ele fere aquela rocha, e a água brota daquela rocha, e o povo mata a sua sede, os seus filhos matam a sua sede, o seu gado mata a sua sede. Mas o texto que nós lemos aqui, começando o versículo 17, enquanto eles estavam se ajeitando no vale de Refidim, os amalequitas ficaram sabendo que aquele povo estava naquele lugar, e nós lemos aqui, então vieram os amalequitas e atacaram Israel. Você precisa entender uma coisa, isso é muito importante para a sua caminhada espiritual. Todas as vezes que você decidir conquistar a promessa de Deus, você será atacado. Repito, todas as vezes que você decidir conquistar uma promessa de Deus, você será atacado. Era isso que aconteceu, o povo estava indo para onde? Passear? O povo estava indo tirar umas férias no deserto? Não, o povo saiu do lugar da escravidão, e o povo estava indo em direção à terra prometida. E neste caminho, quando eles estão passando por essa adversidade, eles são atacados. São atacados pelos amalequitas. Então você precisa entender. Se você decidir fazer a vontade da sua carne, você não será atacado. Se você decidir fazer a vontade dos homens, você não será atacado. Se você decidir fazer a vontade do mundo, você não será atacado. Se você decidir fazer a vontade do diabo, você não será atacado. Mas a partir do momento que você coloca no seu coração, eu vou fazer a vontade de Deus, você será atacado.
Deus prometeu para mim, eu vou conquistar. Se prepare para o ataque. Todas as vezes que você se posicionar para conquistar uma bênção, para conquistar uma cura, para conquistar uma vitória, você será atacado. O povo estava caminhando, não estava mexendo com ninguém, não estava indo na terra de ninguém, o povo só estava caminhando no deserto. O povo não estava na terra de ninguém, não estava invadindo a terra de ninguém, o povo estava no vale de Refidim, mas quando os amalequitas souberam que o povo estava lá, indo em busca de uma terra prometida, os amalequitas atacaram o povo. Quem que atacou o povo? O texto diz aqui, versículo 8. Então vieram os amalequitas e atacaram. Quem são os amalequitas? Os amalequitas são descendentes de Esaú, o filho rejeitado por Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos, dizendo assim, que ainda estando os gêmeos no ventre, Deus escolheu a Jacó, porém rejeitou a Esaú. Uma escolha divina. Os gêmeos cresceram, de repente, a Bíblia diz que Esaú era um caçador hábil, e Jacó gostava de ficar fazendo comida em casa. Esaú chega exausto, chega à beira da morte, cansado, faminto, e ele sente aquele cheiro gostoso de comida, e fala assim, me dá um guisado desse, me dá um prato desta sopa gostosa. E ele diz assim, Jacó diz assim, dá, eu não dou, mas eu vendo. Se você quiser provar da minha comida, nós temos que fazer um negócio. Você precisa me pagar, com o quê? Com a sua primogenitura. Você me passa o direito de ser o herdeiro de tudo, das propriedades, da bênção, nós fazemos um negócio. E ali, Esaú rejeitou uma bênção que estava sobre a sua vida. Abro um parênteses aqui. Cuidado para não rejeitar a sua bênção. Você pode ter uma única chance só, quem sabe. O que Esaú diz? O que me vale o direito de primogenitura? Do que me vale ter esta bênção na minha vida se eu estou desfalecendo? Se eu estou frustrado, eu saí para caçar e não consegui nada, eu estou desfalecendo, estou morrendo. E ali ele vendeu o seu direito de primogenitura. E ali começa a primeira ação, atuação do que nós chamamos de espírito de Amaleque. Na Bíblia nós encontramos a ação de alguns espíritos. Espírito de Amaleque, espírito de Herodes, espírito de Jezabel, espírito de Acabe, espírito de Baal. Existem alguns espíritos que agem na Bíblia. O que é um espírito? É um modo de ação. Nem todos os espíritos agem do mesmo jeito. É um padrão. Quando nós começamos a olhar, com o crente espiritual, quando ele começa a olhar uma panelinha aqui, uma conversinha ali, um modo de agir, identifica, aqui é tal espírito que está agindo. Seja na igreja, seja na família, seja na casa, seja no trabalho, seja na vizinhança, o crente espiritual, ele sabe qual é o espírito que está agindo. Pastor, mas não tem base bíblica? Claro que tem. Quando Deus está mandando uma carta para uma das igrejas lá em Apocalipse, ele diz assim, bom, porém eu tenho contra ti, o quê? Você tolera o quê? O espírito de Jezabel. Então nós entendemos que o espírito de Amaleque, ele age quando as pessoas estão cansadas, age quando as pessoas estão frustradas. O espírito de Amaleque age quando as pessoas estão decepcionadas, quando as pessoas estão sem força, quando a pessoa está pensando em desistir. Tem espírito que vai agir na sua vida, vai tentar agir na sua vida para colocar você em desânimo, para colocar você num estado de frustração, para colocar você num estado de letargia,
para tentar colocar você num estado de cansaço, de desânimo. Mas esse não é o espírito de Amaleque. O espírito de Amaleque, ele fica aqui, ó, passando aqui, ó, analisando. E alguém está forte, alguém está orando e dizendo: oh, o meu Deus é bom, as promessas do Senhor são maravilhosas, o meu Deus é glorioso. O Amaleque fala: ih, contra isso aí não tem jeito não. Mas agora, quando o espírito de Amaleque encontra alguém: estou frustrado com o meu pastor, estou frustrado com a liderança da minha igreja, estou frustrado com a irmã fulana, com o irmão cicrano, estou frustrado com os nossos cultos, estou frustrado com a frequência da igreja, eu estou frustrado com meu pai, com a minha mãe, estou frustrado com o meu patrão, ando tão cansado, olha, para ir para a igreja, ando tão desanimado, não tenho nem coragem mais de orar, jejuar então, passar perto da Bíblia, aí não tenho coragem nem de abrir a Bíblia, nem para ler um versículo por dia. Quando alguém chega nesse estágio, é um prato predileto para o espírito de Amaleque. O povo chegou em Refidim, e o povo estava o quê? Cansado. O povo estava frustrado, caminhando no deserto, e caminhando no deserto, e caminhando no deserto. O povo estava perdendo a fé, dizendo: oh, Moisés, essa história de terra prometida, acho que não dá certo não, vamos voltar para o Egito. Então nós temos que tomar cuidado para não chegarmos a este estágio. Porque se nós chegarmos a um estágio de canseira, de cansaço, de desânimo, de frustração, nós estamos sujeitos a sermos atacados pelo espírito de Amaleque. E quando o espírito de Amaleque ataca, ele ataca para roubar as bênçãos, para roubar as promessas, para roubar o seu futuro, o futuro da sua casa, da sua família. Lembre-se, o povo estava caminhando pelo deserto, caminhando, chega no vale de Refidim e diz: estamos morrendo, os nossos filhos estão morrendo, o nosso gado está morrendo. Então Amaleque falou: é hora de atacar. E os amalequitas atacaram. Mas eles não imaginavam que tinham Moisés naquele lugar. E nós estamos sujeitos a sermos atacados pelo espírito de Amaleque, mas nós precisamos agir e reagir como Moisés. O que Moisés fez? Nós somos escravos, nós não temos espada, nós não temos escudo, nós não temos exército, nós não temos condição de batalhar, nós não temos nenhuma habilidade de guerra, vamos fugir. O texto que nós lemos aqui, versículo 9: com isso Moisés ordenou um contra-ataque. Moisés ordenou a batalha. Irmãos, o crente não se acovarda, o crente não desiste, o crente não foge, o verdadeiro crente não volta atrás. A Bíblia diz que aquele que tem colocado a mão no arado não pode olhar atrás. Nós temos que aprender a confrontar o espírito de Amaleque como Moisés fez. Moisés foi cara a cara dizendo: eu estou ordenando uma batalha, esses amalequitas não prevalecerão. O espírito de Amaleque não vai tirar proveito do cansaço. O espírito de Amaleque não vai tirar proveito da frustração. O espírito de Amaleque não vai tirar proveito da fraqueza. Versículo 9: com isso Moisés ordenou a Josué a batalhar. E esse deve ser o nosso posicionamento. Quando vier o ataque, quando vier o combate, não recue, não fuja, não volte atrás. Faça como Moisés, aprenda a reagir. Moisés não agia na loucura, Moisés não agia de qualquer maneira, Moisés não agia no impulso, Moisés ele agia segundo a orientação de Deus.
Por isso o crente deve andar conectado com Deus 24 horas. Certa feita eu estava em Curitiba, e na hora do almoço, eu trabalhava no escritório em Curitiba, e na hora do almoço, fui almoçar com o meu chefe. E sentamos lá, e na hora do almoço, ele começou com algumas práticas que não é uma prática cristã, e ele se declarava cristão. Eu comecei a perguntar: escuta, você é de uma igreja? Sou. Não, eu sou lá da igreja, eu tenho um cargo na igreja, mas a igreja de vocês é permitida, são permitidas essas práticas? Ele falou: bem, Por que você me pergunta isso? Eu falei assim: porque o cristão ele tem que estar em alerta 24 horas por dia, tem que estar pronto para a batalha. E ele disse assim: não, mas se surgir alguma batalha, eu vou consagrar a minha vida. E eu falei assim: se nós estamos aqui almoçando e cai um endemoniado aqui, o que nós fazemos? Daí ele disse assim: daí eu vou embora, jejuo e consagro por um mês. Eu falei: mas daí o endemoniado vai ficar um mês esperando aqui? Vai ficar um mês esperando uma libertação? Ou alguém que está doente ali, Deus coloca na sua vida para você orar e a pessoa ser curada? Ele falou: não, eu preciso me consagrar antes. Essas são as pessoas que são atacadas e derrotadas pelos espíritos. O crente deve estar atento, conectado com Deus, na direção de Deus. Deus fala assim: ataca aqui, ataca desse jeito, ataca daquele outro jeito, contra-ataca aqui. Quando Amaleque atacou, Moisés, orientado por Deus, disse: Josué, pega um povo e vamos atacar. Não recue diante dos ataques do inimigo. Não recue diante das palavras de desânimo. Não recue diante das palavras de afrontas. Não recue diante dos atestados médicos. Hoje pela manhã ainda estava contando que em 2014 eu passei o ano, e o Wagner estava comigo lá no Partênico, o ano todo falando de prosperidade. Deus prospera, Deus guarda, Deus protege. Quando chegou em outubro, deu aquela chuva de pedra e eu perdi a minha casa. Eu vim morar aqui no porão da igreja, fiquei 7 meses morando no porão, até dar uma ajeitada na casa. E por uma semana o diabo vinha dizendo: sobe no púlpito para pregar agora. Vai lá no púlpito, sobe e prega e diz que o teu Deus é bom. Sobe lá e prega e diz que o teu Deus guarda e protege, que o teu Deus prospera. Agora você está sem casa, está tudo destruído. E eu fiquei pensando: sexta-feira eu vou pregar. O que eu vou fazer, né? Na outra sexta eu vou pregar. Foi numa sexta-feira chuva de pedra. O que eu faço? Peço para alguém pregar? Eu vou pregar. Na próxima sexta-feira, 7 dias depois, eu subi no púlpito: o meu Deus é bom, o meu Deus é maravilhoso, o meu Deus guarda, o meu Deus protege, o meu Deus prospera. Estamos passando por crises e adversidades, mas o nosso Deus é maravilhoso. Não recue diante das afrontas, não recue diante dos embates, não recue diante dos ataques dos demônios para tentar destruir a sua vida. E é interessante que Moisés diz assim: olha, Josué, nós vamos combater em 2 planos. Nós vamos fazer 2 turnos. Nós vamos fazer 2 esquadrões para a batalha. Ah, é, Moisés, qual é? Você e os que têm espada na mão vão para o campo de batalha. Agora eu, Arão e Hur, nós vamos subir no monte. Vamos lá no alto do monte. Quando nós enfrentamos ataques, nós temos que saber que precisamos batalhar em 2 campos: o campo natural e o campo espiritual. E não há vitória se nós não batalharmos nesses 2 campos. Se Moisés tivesse ido com o povo junto com Josué,
não teria dado certo. Agora, se ninguém tivesse ido para o campo de batalha e todo mundo subisse no monte para orar, não teria dado certo. Nós somos acostumados a agir só num campo. Nós estamos acostumados a apenas um fronte de batalha. A gente ou faz assim, né? Deixa comigo, Deus, eu resolvo essa parada. Senhor, deixa que eu vou na força do meu braço, eu sei resolver essa situação. Agora tem outros que vão para outro sistema, e só vão orar. Não, não vou orar, não vou fazer nada, eu só vou orar. Tem vezes que é isso mesmo. Mas nós estamos falando de um ataque de um espírito, o espírito de Amaleque. Certa feita, os discípulos de Jesus voltaram correndo, chegaram: Jesus, o que foi? Jesus, o que aconteceu, Jesus? Tem uma história aí. O que foi? Não conseguimos expulsar o demônio do menino. Nós estamos lá a tarde toda, nós suamos e não conseguimos expulsar o espírito imundo de uma criança. Jesus disse: mas tem espírito que só sai com jejum e oração. Por isso nós precisamos estar habilitados para a batalha. As nossas batalhas não são iguais e não são confrontos iguais. Tem gente que pensa que batalha é de um jeito só. Nós aprendemos, sabe o quê? Nós aprendemos com Davi isso aí. Davi ora ao Senhor e diz: o povo estava tentando destruir a cidade chamada Keila. E Davi diz assim: Senhor, é para eu ir lá lutar? Deus disse assim: vai lá que eu já dei vitória. Davi foi e venceu. De repente, o exército de Saul vem atrás de Davi. O que Davi poderia ter feito? Eu acabei de consultar Deus e Deus mandou batalhar e eu ganhei, então nem precisa consultar o Senhor, eu vou batalhar de novo. E Deus falou assim: Davi, você tem 2 pernas, corre, foge, porque esse povo aí vai te trair. Lembra que eu falei lá do começo? Que na maioria das vezes nós somos pagos com o mal pelo bem que nós fizemos? A cidade de Keila foi assim. Davi havia acabado de salvar Keila dos inimigos, agora o povo está dizendo: vamos entregar Davi para Saul. Enquanto havia espada no vale de Refidim, havia oração no alto do monte. Nós temos que aprender a batalhar nesses 2 planos. É oração, mãos levantadas. É clamor, é intercessão, é jejum. Mas nós precisamos muitas vezes também confrontar. As pessoas hoje têm medo do confronto. As pessoas preferem amizade, as pessoas preferem uns tapinhas nas costas, as pessoas preferem ser chamadas: ai, mas fulano é tão bonzinho. Está sendo destruído, está sendo aniquilado, a família está sendo destruída, as finanças estão sendo destruídas, mas ele é bonzinho. Fulano é tão gente boa. Eu prefiro que falem de mim assim: venceu. Esses dias eu contei, estava conversando com alguém, falei assim: se alguém já assistiu o filme do Rambo, quando termina o filme do Rambo, que ele está todo arrebentado, mas venceu, eu falei assim: assim sou eu no ano de 2025, cheio de cicatriz na alma, nos sentimentos, no físico, mas venci. Josué preferia ser chamado de valente do que de bonzinho. Ele pegou a espada e foi para cima. Enquanto isso, Moisés estava dizendo: Senhor, livra o teu povo. Senhor, dá vitória para o teu povo. E muitas vezes nós cansamos na oração. Muitas vezes nós pensamos que a nossa resposta deve ser resposta a micro-ondas. Que para esquentar um prato de comida você coloca lá dentro e coloca 30 segundos e já sai saindo fumaça e você come. Não desista da oração. Não desista das suas pelejas.
Não desista das suas batalhas. Deus tem vitória para a sua vida, mesmo que seja no pôr do sol, a vitória chegará na sua vida. A Bíblia diz que Moisés orava, o braço ia cansando, e o povo ia lá embaixo, ia perdendo, levantava a mão, lá embaixo o povo ia ganhando, abaixando o braço o povo ia perdendo, até que sentaram Moisés. E um ficou de um lado, outro ficou do outro, segurando a mão de Moisés para cima, dizendo: agora quero ver se Amaleque vai prevalecer. Eu faço uma pergunta aqui. Você ajuda o seu pastor a ficar com as mãos erguidas, ou você deixa que abaixa as mãos lá? Ele que canse sozinho. Você é daqueles que ajuda a sua liderança espiritual nas batalhas, que sustentam do lado ou do outro as mãos da sua liderança espiritual, e você diz: não, isso aí é com eles. Arão e Ur estavam ali, e eles perceberam a relação. Eles olharam e falaram: eles estão vendo a batalha lá embaixo, mas eles estão no alto. Por isso é melhor estar em cima do que embaixo. Quem está embaixo só tem uma visão mais aproximada, uma visão mais fechada. Quem está em cima tem uma visão panorâmica. A estratégia vinha de cima e não de baixo. As estratégias para você vencer as suas batalhas vêm de cima e não de baixo. Por isso é bom estar no alto monte, por isso é bom estar em contato com o Senhor, por isso é bom estar orando, estar com as mãos levantadas, porque é do alto que vêm as estratégias para você vencer. Mãos levantadas, vitória; mãos abaixadas, derrota. Mais oração, mais vitória. Esta é a equação do reino. Quanto mais alto nós estamos, mais oração nós temos, mais contato nós temos. O pastor Evandro pregou ontem aqui. Comunhão com Deus. Quanto mais comunhão com Deus, mais perto nós estamos da intimidade com Deus. Quanto mais comunhão, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais vitória. Moisés levanta as mãos. E quando está chegando o pôr do sol, já quase no final do dia, já quase no final da esperança, já quase no final das forças, quando parece que tudo vai ficar sem solução, quando parece que não vai chegar a resposta, quando parece que a cura não vai chegar, quando parece que a solução do problema não vai chegar, quando o sol já está se pondo e você pensa: vou atravessar uma noite intensa, vou atravessar uma noite escura, vou atravessar densas trevas, mas a vitória do Senhor está chegando. Mãos levantadas, se você está em cima, a vitória é para a sua vida. Não importa qual seja a luta, não importa qual seja a dificuldade, não importa. Se você precisa vencer, se você precisa conquistar saúde, se você precisa conquistar bênçãos financeiras, se você precisa de um milagre no seu físico, se você precisa de um milagre na sua família, se você precisa de um milagre na sua vida financeira, você tem a receita para vencer qual ataque seja contra a sua vida. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. E é o texto que nós lemos aqui. E no finalzinho, versículo 13, vai dizer assim: e Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Deus permite que você enfrente lutas. Deus permite que você enfrente dificuldades. Deus permite que você derrame lágrimas. Deus permite que você muitas vezes fique com ansiedade no coração, dizendo: qual vai ser o resultado do exame? O que vai ser amanhã da minha vida? Será que muitas vezes, será que vou ter dinheiro para pagar essa prestação? Muitas vezes Deus permite para que a gente suba no monte, levante as mãos e o Senhor nos dê estratégias e possamos vencer as adversidades. Vamos ficar em pé neste momento. A vitória para a sua vida. Deus não te chamou para ser derrotado. Deus pode até permitir lutas e adversidades,
mas é para que você cresça, para que você amadureça, para que você ganhe experiências. Há vitória para a sua vida. Há milagre para a sua vida.